Oi pessoal, tudo jóia? Então vamos lá? Unidade 2? Então, gente, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os desbates florestais, tá? O que é importante vocês entenderem desse item, gente? Salva as proporções, tá? Imagine as florestas como se fosse o cabelo feminino ou a barba de vocês, e que as forças da natureza, da genética, as condições ambientais vão influenciar o crescimento. Algumas, em função da sua genética, vão crescer mais, outras menos, e o crescimento também é diversificado, porque na planta ela vai ter vários crescimentos, tem o crescimento apical da altura, né? E cada ramificação que ela lançar também vai ter o crescimento das gemas axilares laterais. Então, imagine que ele pode nascer bonito ou ele pode nascer tudo fora de lugar, como quando a gente tira uma sobrancelha ou quando cresce a barba nova, tá? Então, aonde que os desbastes e esses tratos culturais com relação à árvore em si vão entrar? Para conseguir deixar a tua lavoura florestal harmônica, tá? Com qualidade, porque lembra que o nosso objetivo é o que a gente quer fazer com a madeira no futuro. Então ela vai ser carvão, ela vai ser energia, e se ela for para móveis, né, e as plantas precisarem de podas, e essas podas deixarem nós, isso tem valor econômico, não tem, quando tem. Então, todos esses cuidados são muito necessários a gente estar atento para entender da importância e também entender as épocas corretas de estar fazendo esse trabalho, tá? Então, eu vou voltar a câmera agora aqui para a nossa apostila, para a gente seguir juntos. Espero que a dinâmica esteja funcionando, eu contei com os feedbacks de vocês, porque ela é mesmo uma aula de fechamento, ela não está substituindo a aula que a gente já teve lá no Colégio Florestal, beleza? Então vamos lá, eu vou puxar a câmera mais pra frente, pra cá. Então veja lá, gente, ó, item 2.1, né, os desbastes florestais. Então o autor já começa aqui dizendo das formas desse desbaste acontecer, né, que ela pode ser de forma sistemática ou seletiva, de acordo do tipo da lavoura, da época, do quantos anos ela tem, né. Aqui ele vai lançar uma situação-problema, em que é necessário, por exemplo, responder para a serraria qual que é o diâmetro dessas árvores. Então, para a gente fazer essas mensurações de incremento, são aqueles dados lá da aula anterior do DAP, né, que a gente faz uso, tá? E aí aqui ele lança, gente, nessa situação-problema, umas unidades de espaçamento, né, o quanto tempo essa área florestal está instalada. E aí ele faz algumas perguntas que são bem interessantes, que vocês tenham isso em mente, né? Qual que é o momento da floresta em que é vantajoso realizar o desbaste, né? Qual é a intensidade em que esse desbaste florestal deve ocorrer, quer dizer, de quanto em quanto tempo? E qual que é o comportamento ecológico da planta versus ao desbaste? Então, é em função dessas questões que esse capítulo aqui foi delineado, né? Então veja aqui, ele coloca, o desbaste florestal pode ser definido como uma atividade silvicultural que tem por objetivo a redução do número de árvores em um povoamento para que haja diminuição da competição entre elas, tá? Então esse mecanismo permite disponibilizar mais recursos como luz, nutriente e água, bem como espaço. Então, se vocês lembrarem, pessoal, das aulas de plantas daninhas, né, a gente coloca, nós já falamos sobre isso lá no passado, em que existem dois tipos de competição de plantas. Uma que pode ser interespecífico e uma intraespecífica. Então, existe aquela competição da cultura com as plantas daninhas, que são outras plantas, e existe a competição da planta com a própria planta. Isso é quando eu erro na densidade. Eu coloco mais plantas por metro quadrado do que eu deveria ter colocado, tá? Então, é sobre essas observações que o autor está colocando aqui para vocês. E aí, para a gente que visitou uma área florestal, que viu como é que esse povoado é delimitado, e a gente viu as condições das árvores, por exemplo, na beira de estrada ou dentro do povoamento, vocês viram que a altura é diferente, que a dimensão é diferente, que o diâmetro é diferente, e são sobre essas características que vocês vão ver o autor comentar aqui no trabalho, na apostila de vocês também, tá? Vou voltar a câmera. Beleza, então aqui a gente já comentou, tá? Vamos seguir.
Então veja que aqui, gente, o autor volta a reforçar a importância do inventário florestal contínuo. Então é aquele que você vai realizar, dependendo das condições, gente, iniciais, você volta com mais frequência. Quanto mais madura for a floresta, você vai voltando com uma frequência, com um intervalo maior, uma frequência então menor. Mas aqui ele fala de contínuo, né? Então você tem que realizar ele, às vezes anualmente, às vezes 2 vezes por ano, principalmente se as condições de temperatura oscilarem muito, né? Entre verão e inverno, tá? Então, esse inventário florestal contínuo, na verdade, ele é uma forma de você monitorar o povoamento florestal, né? E fazer as medidas periódicas adequadas, tá? Até para que, gente, você consiga determinar o desbaste, né? Então, aqui o autor está colocando para nós que o desbaste consiste na eliminação de árvores com defeitos. Então, o ideal é que se tire essas árvores que podem ser pouco vigorosas, doentes ou mortas, para que elas não roubem nutrientes do solo, que depois elas não vão conseguir dar conta no decorrer do ciclo de vida delas, né? Com relação ao melhoramento genético, às vezes não é a questão de ter árvores mortas, mas elas muito diferentes geneticamente uma da outra, né? Ou com alguma anomalia genética, com duplicidade de caule, por exemplo. E também para facilitar o acesso a realizações de manejo. Quer dizer, às vezes a árvore até é adequada, mas ela foi plantada num local errado, errou no dimensionamento, tá? Então, às vezes, para você conseguir passar com um trator para fazer uma roçada, por exemplo, que é uma das formas de controlar a planta daninha em floresta, você vai ter que ajustar isso para que a máquina consiga passar, né? Aí, como desvantagens, ele coloca, né, a vulnerabilidade de árvores remanescentes ao vento, porque aí elas ficam menos populosas e com isso mais suscetíveis, né? Possíveis danos físicos aos indivíduos remanescentes, aí depois você não tem como compensar isso, né? Aumento da quantidade de material inflamável no chão, quando você deixa essa poda ali como restos culturais, né? E diminuição de porcentagem de tronco aproveitável devido ao aspecto de maior conicidade que ela vai dar, né? De cone. Então ele coloca que a partir do efeito do desbaste, uma sequência de eventos vai ser estimulada e por isso a gente precisa estar atento, né? Então aqui no assimile ele coloca de novo a palavra conicidade, para que vocês tenham noção da definição, né? E aqui, gente, ele vai trazer um quadro para vocês com a descrição dos tipos de desbastes e a intensidade com a qual ele deve existir, tá? Então, eu aconselho vocês que estudem bem essa tabela, tá? Então, ele coloca quando é de intensidade leve, o que está dentro dessa intensidade. Então, aqui seriam plantas mortas ou dominadas, né? Moderada, são aquelas codominantes ou mal formadas. E na forte, são indicadas na intensidade moderada, mais algumas codominantes, mais dominantes com malformações, tá? Então, é lógico que o impacto que as remanescentes vão ter no campo depois dessas intensidades, elas vão ser variáveis, tá? Então, aqui tem a questão do desbaste alto, né? O que caracteriza a intensidade do desbaste também, tá? E ele coloca aqui também a complementação do desbaste seletivo e do desbaste sistemático, né? Então, no seletivo, eliminam-se as árvores mortas, doentes, codominantes e dominantes, né? E no sistemático, eliminam-se árvores em um espaçamento previamente determinado, tá? Então, aqui ele coloca uma figura também, para demonstrar para vocês essa questão do povoamento florestal com desbaste baixo, tá? E o vocabulário aqui aparece no momento bem oportuno, gente, porque assim, não adianta você ler sobre árvores dominantes ou codominantes e não saber o que elas significam, tá? Então aqui tá bem certinho a definição, e esse vocabulário é o apropriado e o utilizado dentro do ramo florestal, tá? Então aqui ele traz mais uma figura, fala com relação à intensidade, tá? E ele está demonstrando aqui. Mas eu sugiro que vocês, além da leitura, busquem nesse momento de coronavírus outras opções no YouTube, tá bom? Tudo que eu encontrar eu vou mandar para vocês por WhatsApp, mas aí eu não vou ficar entrando no AVA de novo, tá, gente? Então aqui está a classificação do desbastamento, né? Então, ó, aqui seria, imagine primeiramente toda essa área verde,
Mas como ele é um desbaste sistemático, onde eu defino o que eu vou tirar, aqui o autor está definindo que toda a linha cinza vai ser retirada, tá? Então é diferente como num exemplo que não seja sistemático, onde eu vou estar tirando árvores com defeito, tá? Então aqui ele dá mais um exemplo para vocês. É bem bacana que vocês refaçam esses cálculos na mão, gente, para vocês ganharem segurança, tá? Deixa eu ver se tem mais algum apelo que ele faz diferente aqui. Aqui ele vai falar sobre a qualidade da madeira em função da conicidade do tronco, tá? Do caule. Aqui o autor fala sobre a entrada de luz no dossel. Então, ela é uma planta como qualquer outra, ela precisa da luz para fazer fotossíntese, né? Da luminosidade, da etapa de luz. Então, muito sombreamento, lógico que vai interferir nessa taxa fotossintética. Né? Aqui ele vem trazendo para vocês questões voltadas à transpiração, ao uso da água, né? Então, lembra lá das aulas de fisiologia e lembra do quanto tudo isso é importante, tá? E aqui no final ele faz uma menção também às plantas daninhas. Então, lembrar que se essas plantas estiverem privilegiadas em condições de temperatura, de água e de nutriente, elas vão estar competindo com a florestal. Então, você não pode descuidar do manejo de plantas daninhas, tá? Aqui ele continua falando das condições de ambiente, né? Do quanto que você pode fazer de desbaste ou remoção dessas plantas, tá? Daí aqui nesse sem medo de errar, gente, seria a situação problemática, tá? Eu acho que vocês têm que prestar muita atenção nessas partes, porque eu acredito que muitas das questões da prova sairão daqui, tá? Então, a gente só tá passando porque esse é um bate-papo, mas vocês estudem com bastante carinho, tá? Aqui volta a falar do inventário, né? E a questão prática, tá? Então, com isso, gente, nós terminamos essa etapa 2.1, tá bem? Já volto com o próximo vídeo.